A história acompanha o nosso protagonista, o venerável e imortal Yi Feng, que governa os 9 céus após atingir o auge de seu poder. Yi Feng preparava-se para enfrentar a tribulação final e ascender ao mundo superior. Todas as figuras importantes dos 9 céus reuniram-se para testemunhar a sua tribulação. Yi Feng possui as maiores beldades deste mundo. Por isso, muitos esperam secretamente que esse bastardo morra hoje. Contudo, nenhum deles tem coragem de enfrentá-lo. A tribulação final começa. Para conduzir o julgamento da tribulação, o venerável e imortal Gujian desceu do mundo superior. Yi Feng olha para ele e diz: Gujian, você finalmente chegou. Vamos começar este julgamento inútil. Sem perder tempo, Yi Feng avança para atacar. Enquanto isso, todas as imperatrizes de Yi Feng prepararam um presente especial para ele. No início da batalha, o venerável e imortal Gujian ativa sua arte temporal. Alguém por perto explica que Gujian possui 9 vidas. Ao usar sua arte temporal, ele pretende matar todas as vidas de Yi Feng de uma só vez. Yi Feng ri. Não importa o quanto você tente, matar este imortal é impossível. Gujian admite que Yi Feng é extremamente poderoso, mas manda ele observar sua condição em todas as dimensões. Eu te matei com um único ataque sem nem suar. Esta vida terminará da mesma forma. Yi Feng ficou chocado. Nossos poderes são claramente iguais. Como você poderia me matar tão facilmente? Isso não faz sentido, Gujian responde. Claro que faz sentido. O veneno, devorador dos céus dentro do seu corpo, me deu a oportunidade perfeita para um ataque devastador. Yi Feng ficou atordoado. Veneno devorador dos céus? Quem poderia ter feito isso comigo? Ele percebe subitamente que as únicas pessoas capazes de se aproximar o suficiente para envenená-lo eram as suas próprias imperatrizes. Gujian diz tristemente: Sinto muito que você tenha sido tão traído. As pessoas que você amava tornaram-se a razão da sua morte. As mulheres se defendem, dizendo que nem sempre foram más e que as circunstâncias as forçaram a essa escolha. Elas admitem que nunca tiveram poder suficiente para se opor abertamente a Yi Feng, então foram forçadas a recorrer à traição. Yi Feng olha para elas friamente. O que eu não lhes dei? Tudo o que vocês possuem hoje, incluindo suas posições como imperatrizes deste mundo, é graças a mim. Gujian o interrompe. Você pode lidar com elas mais tarde. Lute comigo primeiro. Ele imediatamente lança um ataque devastador contra Yi Feng. Yi Feng ri. Eu sei que vou morrer hoje, mas se eu não levar meus inimigos comigo, que tipo de venerável imortal eu seria? Uma das imperatrizes percebe o que está prestes a acontecer. Aquele bastardo vai se autodestruir. Saiam todos daqui. Gou Jin olha para Yi Feng com respeito. Yi Feng, eu realmente o respeito. Mas por você estar em um estado tão debilitado, esta luta não foi nada prazerosa. Usando seu controle sobre o tempo, Gou Jin decide dar a Yi Feng outra chance. Na próxima vez que lutarmos no mundo superior, quero que seja uma batalha digna de ser lembrada. Com isso, Gou Jin envia Yi Feng e todas as imperatrizes 50 anos para o passado. Yi Feng ficou chocado. Estou de volta. Nesse momento, o portão se abre e Julin aparece. Julin é conhecida como a donzela da espada dos 9 céus. Mas, neste ponto do tempo, ela é meramente serva de Yi Feng. Confusa e assustada, Julin se pergunta se tudo o que lhe aconteceu foi apenas um sonho. Ao ver a reação dela, Yi Feng imediatamente percebe que ela também voltou ao passado. Yi Feng pensa consigo mesmo: Venerável e imortal Gou Jin, você realmente me fez um enorme favor. Prometo que não deixarei escapar ninguém que me traiu. Ele então olha para Julin. O que você está fazendo aí parada? Apresse-se e lave meus pés. Yi Feng poderia facilmente matá-la com um único movimento, mas ele considera isso fácil demais. Ele quer que eles experimentem o quão miseráveis são suas vidas sem ele. Yi Feng então diz: Não pense muito sobre isso. O que aconteceu não foi um sonho. O venerável imortal Gou Jin enviou todos nós de volta no tempo, mas eu me lembro de tudo o que vocês fizeram comigo. Até onde me lembro, você queria liberdade, não é? De hoje em diante, Julin, você está livre. Você não precisa mais ficar comigo. Yi Feng retira o contrato de alma delas. Estou encerrando este contrato. Você pode retornar para a sua verdadeira Vila da Espada. Julin pergunta confusa. Yi Feng, você não tinha todas as 9 vidas? Então por que se autodestruiu durante sua primeira vida? Yi Feng responde friamente. Não tenho mais nada a ver com você. Apenas vá embora. Julin concorda relutantemente. Tudo bem, eu vou embora. Tenho certeza de que você morrerá de uma morte horrível de qualquer maneira. Enquanto sai, Julin pensa consigo mesma que possui um corpo de espada inato. Se ela não tivesse ficado com aquele bastardo, sua vida teria sido muito melhor. Agora que ela está finalmente livre,
Ela planeja tornar sua Vila da Espada Chu incrivelmente poderosa. Yi Feng observa ela partir e ri. Até agora você nunca recebeu um choque de realidade por minha causa. Mas, assim que você retornar aos seus amados pais e irmão, finalmente entenderá o quão maravilhosa sua família realmente é. Yi Feng estava satisfeito consigo mesmo. Agora que essas imperatrizes não farão mais parte da minha vida, posso finalmente alcançar o pico do meu cultivo. Mas, de repente, alguém destrói o portão de Yi Feng. Yi Feng olha para cima. Hongling, então você também veio. Hongling responde friamente. Não vou perder meu tempo. Vou matar você agora mesmo. Yi Feng a segura pelo pescoço. Onde você conseguiu essa confiança? Você realmente acha que pode me matar? Ele aponta para o portão quebrado. É melhor você consertar o portão que acabou de destruir. Se não o fizer, eu certamente a matarei. Hongling se recusa a recuar. Não vou te ouvir. Se você não estivesse por perto, eu poderia ter vivido uma vida maravilhosa com Feng Wu. Yi Feng zomba. Para viver essa vida, você primeiro precisa continuar viva. O que exatamente você vai fazer se eu te matar agora? Percebendo que Yi Feng está falando sério, Hongling finalmente cede. Yi Feng a joga de lado. Estou indo embora por enquanto. Quando eu retornar, é melhor esse portão estar consertado. Caso contrário, hoje será o último dia da sua vida. Hongling diz com raiva. Yi Feng, eu fui sua esposa em nossa vida anterior. Como você pode me tratar assim? Yi Feng responde friamente. Isso foi no passado. Nesta vida você não significa nada para mim. Mais tarde, Yi Feng vai ver seu mestre, Bai Shulun. Bai Shulun ficou chocada. Yi Feng, como você tem apenas uma vida restante? Yi Feng se desculpa. Mestre, sinto muito. Enquanto tentava romper o nível, converti todas as minhas 9 vidas em uma única vida. Bai Shulun então explica que encontrou uma maneira de suprimir o poder da lua crescente. Por causa disso, você pode esquecer tudo o que aconteceu em sua vida anterior. E se você tentar qualquer coisa, eu apagarei toda a seita junto com você. Yi Feng pensa consigo mesmo que isso é completamente inútil. Se eu não tivesse absorvido seu veneno em meu corpo, você nunca teria se tornado uma imperatriz lunar, para começo de conversa. Ele então percebe que seu cultivo já caiu para o reino de coleta de Qi. Isso significa que terei que trabalhar duro tudo de novo para alcançar meu pico. Vamos ver se meu velho amigo ainda está comigo. Com isso, Yi Feng ativa seu sistema. Yi Feng ficou aliviado ao descobrir que ele Você não precisa de energia para ativá-lo. Isso é ótimo. Você realmente conseguiu reunir uma enorme quantidade de poder da tribulação suprema. Você tem tanto poder que praticamente se tornou um Dao celestial. Yi Feng descarta esse pensamento. Chega disso. Preciso focar no meu cultivo. Ele imediatamente começa a cultivar sua técnica de 9 vidas. Enquanto isso, Chu Ling retornou à Vila da Espada Chu. Ela pensa consigo mesma que finalmente não haverá mais problemas em sua vida. Estou completamente segura agora. No entanto, quando os guardas veem Chu Ling, um deles percebe imediatamente que ela não deveria ter voltado. Um guarda caminha até ela. Garota mendiga, saia daqui. Esta é a Vila da Espada Chu. Você não pode entrar. Chu Ling protesta. Eu não sou uma mendiga. Eu sou sua jovem senhorita. O guarda fica com raiva. Saia daqui. Caso contrário, não hesitarei em matá-la. Chu Ling olha para ele em descrença. Juicy, por que você não me reconhece? Nós costumávamos brincar juntos quando éramos crianças. Juicy balança a cabeça. Você não é da família Chu. Saia imediatamente. Ele pensa secretamente que esta garota deve estar completamente insana. Ela mal conseguiu escapar com vida e agora voltou para morrer novamente. Chu Ling insiste. Admito que não sou a filha biológica do mestre da seita, mas eles me criaram como se fosse deles. Vocês não podem simplesmente me expulsar assim. Outro guarda chega de repente e informa. Mestre, Chu Ling, aquela com o corpo de espada. Inato retornou. Chushi olha para ela tristemente. Ele pensa que, por mais que quisesse, não pôde salvá-la antes. O mestre da Vila da Espada Chu se aproxima. Você finalmente voltou. Ele estava sobrecarregado de emoção. Sentimos muito a sua falta. A mãe de Chu Ling também a abraça. Não conseguíamos nem imaginar nossas vidas sem você. Por favor, nunca mais nos deixe assim. Chu Ling explica. Não foi minha culpa. A grande seita Dao me sequestrou. Foi por isso que não pude retornar para vocês. Logo, depois, o irmão mais velho de Chu Ling chega. Ele estava aliviado ao vê-la. Agora que você finalmente voltou, sei que nada acontecerá comigo. Enquanto isso, Yi Feng estava usando o conhecimento de sua vida anterior para cultivar rapidamente. Em apenas 15 dias, ele atinge o pico do reino de coleta de Qi e até desenvolve um núcleo dentro de seu corpo. No entanto, Yi Feng começa a tossir sangue de repente. Eu estava prestes a romper para o reino do Qi verdadeiro. O que aconteceu comigo? O sistema responde imediatamente.
O veneno da rigidez celestial foi detectado dentro do seu corpo. Yi Feng percebe o que aconteceu. Junto com o veneno devorador do céu, plantaram outro como reserva. Ele entende o plano deles. Sabiam que eu tinha 9 vidas. Com 9 venenos diferentes me atacando, sobreviver seria praticamente impossível. Mas cometeram um erro enorme. Não sabiam que eu tinha o trunfo definitivo, o sistema. Nunca contei a ninguém sobre isso. O sistema explica que, quando Yi Feng alcançar o reino do verdadeiro Qi, o veneno desaparecerá. Yi Feng não se preocupa. Chegar ao reino do verdadeiro Qi não deve ser difícil. Lembro-me de que, na minha vida anterior, obtive uma pílula perfeita do verdadeiro Qi. Se eu a tomar, o avanço será fácil. A pílula é extremamente difícil de obter. No entanto, na vida anterior, Yi Feng a deu para Hongling. Desta vez, ele não tem intenção de dar a ela a mesma oportunidade. De repente, um pássaro chega e faz um anúncio. Hongling avançou para o reino da reunião de Qi. Como resultado, ela recebe pílulas do verdadeiro Qi, 3 armas, a posição de discípula verdadeira e 2 habilidades divinas poderosas. Yi Feng percebe que, mesmo com seu sistema, está apenas ligeiramente à frente dos outros. Eles possuem corpos de imperatriz poderosos. Vamos buscar a pílula perfeita do verdadeiro Qi primeiro. Elas pertencem a mim, de qualquer forma. A cerca de 1000 milhas da seita do Grande Dao, há uma tumba antiga contendo a pílula perfeita do verdadeiro Qi. Ninguém deveria descobri-la por mais um mês. Dentro da tumba, jazem a escritura das 9 vidas e a pílula. Como Hongling também retém memórias de sua vida anterior, ela chega à tumba e pega o livro. Ela fica empolgada. Desta vez, serei a pessoa mais poderosa desta vida. Mas, no momento em que ela abre o livro, descobre várias palavras douradas escritas por Yi Feng. Por algum motivo, ver aquelas palavras enlouquece Hongling. E Yi Feng ainda não terminou. Ele colocou uma formação dentro da tumba, prendendo Hongling lá por 3 dias inteiros. Quando ela finalmente consegue escapar e chega à residência de Yi Feng, ele a ataca imediatamente e a joga para fora. Você não tem modos? Você deveria bater antes de entrar no quarto de alguém. Hongling responde com raiva. Yi Feng, você está indo longe demais. Não me pressione, ou você pode acabar morrendo antes da hora. Ela bate no portão e pergunta. Você pegou a pílula de Qi verdadeiro na tumba antiga? Mas Yi Feng ataca ela novamente. Hongling tenta manter a calma. Não importa o que aconteça, não posso perder a paciência. Ela pergunta novamente, mas Yi Feng se recusa a responder. Hongling finalmente explode. Você é um canalha. Você roubou a pílula e agora está com medo de admitir. Hoje eu vou acabar com isso, de uma vez por todas. Nesse momento, o mestre Bai Chulun chega. Hongling, pare agora. Hongling reclama imediatamente. Mestre, o irmão sênior me atacou. O mestre Bai Chulun olha para Yi Feng. Por que você fez isso? Yi Feng explica calmamente. Ela continuou me incomodando mesmo depois que pedi para parar. O comportamento dela me irritou, então dei uma pequena punição. Foi só isso. O mestre Bai Chulun o repreendeu. Você não deveria ter tratado ela com tanta rispidez. Ele então se vira para Hongling. Diga-me, por que você veio aqui? Hongling aponta para Yi Feng. Este canalha tem uma pílula de Qi verdadeiro perfeita e eu preciso desesperadamente dela. Mestre, por favor, diga a ele para me dar. O mestre Bai Chulun olha para Yi Feng. Seu cultivo já é extremamente poderoso. Você não precisa desta pílula. Por que não a entrega para Hongling? Yi Feng recusa imediatamente. Eu preciso dela, por isso não vou entregá-la. Hongling fica irritada. Mestre, ele está apenas inventando desculpas. Ele não precisa dessa pílula. Yi Feng então retira a pílula. O mestre Bai Chulun parece desapontado. Eu esperava mais de você. Não pensei que fosse ser tão cruel. Mas antes que alguém possa dizer algo, Yi Feng engole a pílula. O mestre Bai Chulun fica atônito. Yi Feng, por que você fez isso? Hongling vai embora furiosa. Tudo bem, vou atingir o próximo nível sem essa pílula. O que faz você pensar que pode me impedir de cultivar? O mestre Bai Chulun suspira. Yi Feng, eu sei que você está com raiva, mas a maneira que escolheu para extravasar foi bem estranha. Enquanto isso, a mãe de Zulin lhe servia uma sopa. Zulin sorri calorosamente. Mãe, você e o papai são tão bons comigo. Nesta vida nunca vou deixar vocês. Sua mãe responde gentilmente. Se você tiver qualquer problema conosco, por favor, nos conte. Só não saia de casa desse jeito novamente. Zulin balança a cabeça. Meus pais biológicos me abandonaram no momento em que nasci. Desde então, vocês dois cuidaram tão bem de mim. Por que eu sairia desta casa? Eu já disse que fui sequestrada.
A mãe dela sorri. Está bem, descanse um pouco. Teremos muita diversão em breve. Chu Ling diz que ela tem razão. Estou me sentindo muito sonolenta. Chu Ling começa a pensar. Como uma cultivadora, ela não deveria sentir tanto sono de repente. Deixe-me tentar circular minha energia da espada pelo corpo. No momento em que ela faz isso, percebe que a sopa estava envenenada. Por que minha própria mãe me envenenaria? A mãe bate na porta. Você está dormindo? Ouvindo a voz, Chu Ling finge dormir. A mãe entra no quarto. Então o veneno finalmente funcionou. O jovem mestre Shu comenta. Mãe, você é uma atriz incrível. Ninguém diria o que você está pensando. A mãe responde. É hora de entregar Chu Ling ao ancestral. Ao ouvir tudo, Chu Ling fica com o coração partido. Pouco tempo depois, eles levam Chu Ling embora. Um dos guardas chega. O traidor Shu se foi finalmente eliminado. O mestre Shu diz com raiva. Como um mero servo ousa arruinar nosso plano? Ele se vira para o filho. Escute, se não tivéssemos pegado Chu Ling, você teria sido escolhido como sacrifício. É por isso que você aproveitou todos estes dias. Você achava que seria sacrificado. Agora você sabe o que deve fazer. O jovem mestre Shu acena. Não se preocupe, pai. Vou focar na minha cultivação a partir de agora. Chu Ling percebe a verdade em silêncio. Eles nunca me consideraram da família. Eles planejavam me usar como sacrifício o tempo todo. O jovem mestre. Shu pergunta ao pai. Pai, ela é bonita. Posso me divertir com ela antes de a matarmos? O mestre Shu o interrompe imediatamente. Pare de dizer bobagens. Se uma palavra disso vazar, a reputação da família Shu será arruinada. O jovem mestre Shu argumenta. Ela é filha daqueles 2 escravos de qualquer maneira. Qual é o problema? Chu Ling começa a chorar. Ela percebe que seus pais biológicos também foram mortos por essas pessoas. A mãe do jovem mestre Shu diz. Não acho que faria mal deixá-lo fazer o que quer com ela apenas uma vez. O mestre Shu recusa. Chega. Se nos atrasarmos um pouco, o ancestral matará todos nós. Chu Ling estava devastada. Eu sempre a considerei minha mãe. No entanto, era isso que você pensava de mim. Ela finalmente entende por que Ye Feng nunca permitiu que ela voltasse. Ye Feng, você já sabia como minha família realmente era. Toda vez que eu pedia para você me levar de volta, você dizia, eles nem são seus pais verdadeiros. Não pense muito neles. Você continuou mentindo para mim. Prometeu que me levaria de volta à minha família, mas quando finalmente retornei, já era tarde demais. A Vila da Espada Shu tinha sido destruída. Eu culpei Ye Feng por tudo. Agora percebo que a própria família pela qual traí Ye Feng sempre me viu apenas como um sacrifício. Enquanto isso, Ye Feng observava tudo através de seu sistema. O sistema informa. Anfitrião, como Chu Ling está inconsciente, ela não pode ver nada disso. Caso contrário, ela teria descoberto a verdade sobre sua família hoje. Ye Feng não está preocupado. Ela é extremamente poderosa. Não há como um pouco de veneno deixá-la inconsciente. O sistema pergunta, anfitrião, você não vai salvá-la? Ye Feng responde friamente, por que eu deveria? O que ela tem a ver comigo agora? Ela tem poder de sobra. Se quiser sobreviver, pode salvar a si mesma. Não quero me envolver nessa bagunça. Se ela morrer, que morra. Logo, a família Shu traz Chu Ling diante de seu ancestral. O ancestral ordena, tragam-na aqui. Vocês permanecerão aqui até que a cerimônia termine. Ele olha para Chu Ling. Hoje, o sacrifício da espada finalmente será concluído. Obterei uma espada suprema incrivelmente poderosa. O mestre Chu estava entusiasmado. Ancestral, você também será capaz de romper seus limites com esta espada. A vila da Espada Shu se tornará muito mais poderosa do que nunca. Sob o comando do ancestral, o mestre Shu joga Chu Ling nas chamas. O jovem mestre Shu observa em descrença. Isso não é justo. Eu deveria ter tido pelo menos uma chance com ela. Mas algo inesperado acontece. Usando seu próprio sangue, Chu Ling ativa a espada. Todos ficaram atordoados. Por que ela não está morta? Chu Ling ataca o ancestral repentinamente. Ele tenta bloquear o golpe, mas sua espada se estilhaça. Com um único ataque, Chu Ling o mata. Ela agarra na espada do diabo e declara: hoje, usarei esta espada demoníaca para matar cada pessoa da família Chu. Ninguém sobreviverá. O mestre Shu entra em pânico. Você não pode fazer isso conosco. Somos sua família. Chu Ling responde friamente. Vocês se chamam de minha família? Vocês estavam prestes a me sacrificar. De hoje em diante, nunca mais me chamem de filha. Meu nome é Espada Donzela Chu Ling. Com isso, ela mata o mestre Shu. Em seguida, ela se vira para o jovem mestre Shu. Agora é a sua vez. Vou lhe dar uma morte de cão. O jovem mestre Shu implora desesperadamente por sua vida. Me chame de cachorro. Me chame de gato. Eu não me importo. Por favor, só não me mate.
Shu Lin o mata sem hesitação. Você é ainda mais inútil que um cão. Pelo menos os cães são leais aos seus donos. Quando Shu Lin sai, sua mãe está completamente chocada. Shu Lin, por que você é a única saindo? Onde estão todos? Os outros? Shu Lin olha para ela friamente. De quem você está falando? Sua mãe responde. De quem mais? Do seu pai e do seu irmão. A expressão de Shu Lin torna-se fria. Eu não tenho mais família. Vá para onde seu marido e seu filho foram. Yifeng estava certo o tempo todo. A família Chu merece morrer. Enquanto isso, Yifeng observa tudo com diversão. Que desenvolvimento incrível. Ela realmente matou todos na Vila da Espada Chu. Mas então ele percebe algo. Essa diversão não vai durar muito mais. Alguém da seita da alma Nansum chegará em breve. Ele matará Shu Lin com muita facilidade. Shu Lin começa a chorar. Eu cometi um erro enorme. Yifeng, por favor, me perdoe. Nesse momento, o mestre Legion aparece com um sorriso sinistro. A espada do diabo está finalmente pronta. Seu trabalho acabou. Agora é hora de você morrer. Ele balança sua espada contra Shu Lin, mas a espada do diabo bloqueia o ataque sozinha. Legion ficou atordoado. Estou atacando você. Por que você não está reagindo? Você enlouqueceu? Se enlouqueceu, é ainda melhor. Isso tornará matá-la muito mais fácil. Ele ataca novamente, mas a espada do diabo bloqueia o golpe sem esforço. Legion percebe que algo está errado. Definitivamente há algo especial nessa garota. A espada do diabo sozinha não deveria ser tão poderosa. Ela deve possuir algum físico incrível. Ele imediatamente começa a perseguir Shu Lin. Enquanto isso, Shu Lin corre desesperadamente. Tenho que chegar até Yifeng. Não vou morrer antes de me desculpar por tudo o que fiz. Ao mesmo tempo, Hongling batia na porta de Yifeng. Yifeng, se você não sair, vou derrubar esta porta. Mas lembrando de como Yifeng a atacou antes, ela fica nervosa. Ela muda seu tom. Yifeng, eu só quero te perguntar uma coisa. Mesmo usando todas aquelas pílulas e tesouros, só consegui condensar um núcleo celestial. Com todos aqueles tesouros de alto nível, eu deveria ter sido capaz de formar um núcleo sagrado? Você fez algo comigo? Nunca pensei que você chegaria tão baixo. O sistema diz, anfitrião, ela está insultando você. Você não vai reagir? Yifeng responde calmamente. Eu não quero desperdiçar nenhuma única emoção com essas pessoas. Nesta vida, vou focar apenas no meu cultivo, nada mais. Então, o mestre Bai Shulan chega e pergunta a Hongling. Deve haver alguma razão por trás do seu núcleo celestial. E Yifeng teve algo a ver com isso? Hongling explica. Em minha vida anterior, Yifeng me trouxe vários tesouros. Graças a eles, pude cultivar um núcleo sagrado com facilidade. Desta vez, reuni todos os mesmos tesouros, mas só consegui formar um núcleo celestial. Bai Shulan revela a verdade. Em sua vida anterior, Yifeng testou pessoalmente todos aqueles tesouros nele mesmo. Mesmo falhando repetidamente, ele nunca desistiu. Ele continuou experimentando até encontrar o método perfeito para você cultivar um núcleo sagrado. Hongling ficou atordoada. Ele trabalhou tanto por mim? Bai Shulan continua. Todas nós, 7 imperatrizes, sabemos que, entre todos os 8, Yifeng era quem mais se importava com você. Você simplesmente nunca percebeu. Não sei qual o motivo, mas você precisa pedir desculpas ao seu irmão sênior e resolver esse assunto. Hongling se recusa. Nunca poderei perdoar o homem responsável pela morte de Fan Luoji. Bai Shulan suspira. Tudo bem. De agora em diante, você ficará dentro da caverna e cultivará em isolamento. Se recusar, não terá permissão para deixar esta montanha. Enquanto ela sai, Hongling murmura. Não me importo com esse castigo, mas definitivamente não vou pedir desculpas àquele bastardo Yifeng. Enquanto isso, Zhu chegou à entrada da seita Grande Dao. Os discípulos ficaram confusos. Quem é esta mulher? Mal consciente, Zhu sussurra. Chamem Yifeng. Digam a ele que Zhu está em perigo. Nesse momento, Li Jian chega. Povo da seita Grande Dao, esta mulher é minha inimiga. Entreguem-na para mim. Não tenho intenção de ofender sua seita. Uma das discípulas saca sua espada. Ela acabou de mencionar alguém da nossa seita. Portanto, você não pode tocá-la. Por enquanto, vou verificar isso com Yifeng. Até que eu retorne, certifiquem-se de que ninguém toque nela. Ela corre para a residência de Yifeng e relata. Uma garota chamada Zhu está gravemente ferida. Ela está chamando seu nome repetidamente. Devemos salvá-la? Yifeng pergunta. De quem você está falando? A discípula responde. Zhu Yifeng diz friamente. Diga a ela que eu não a conheço. O discípulo concorda. Como você não a conhece, não vamos salvá-la. O sistema pergunta. Anfitrião, você vai mesmo deixá-la morrer assim? Yifeng responde. Sistema, você esqueceu o que ela fez na minha vida passada? Além disso, ela não vai morrer tão facilmente.
O discípulo logo retorna. Desculpe a demora. Yifeng confirmou que não conhece nenhuma Chuling. Você pode levá-la. Mas, no momento em que Li Jun se move em direção a Chuling, seu braço congela subitamente. Quem tem coragem de me atacar? Bai Shulun aparece. Se você tocar em um fio de cabelo dela, destruirei sua seita inteira. Ambos os discípulos a cumprimentam respeitosamente. Bai Shulun olha para Li Jun. Você ouviu o que eu disse. Vá embora. Li Jun recusa. Não vou sair. Quero esta demônia. Um de seus discípulos avança para atacar. Bai Shulun congela Li Jun em um instante. Ela diz, vou levar Chuling comigo. Alimentem as bestas com o cadáver desse bastardo. Bai Shulun leva Chuling para dentro da seita. O médico a examina e fica chocado. Como ela está tão gravemente ferida? Bai Shulun responde, eu não sei. Com ferimentos tão severos, ela deveria ter morrido no caminho. Não faço ideia do que a mantém viva. O médico a tranquiliza. Não se preocupe. Enquanto houver um pingo de vida nela, eu posso salvá-la. Após algum tempo, Chuling finalmente recupera a consciência. Bai Shulun diz, finalmente você acordou. Chuling pergunta imediatamente, Irmã Bai, onde está o jovem mestre Yifeng? O médico ouve a conversa e fica desconfiado. Por que ela está chamando a mestra Bai de irmã? Bai Shulun responde, Yifeng está em reclusão. Ele não sairá por um bom tempo. Chuling fica aliviada. O jovem mestre pediu para você me salvar? Bai Shulun responde, você ainda está gravemente ferida. Descanse por enquanto. Conversaremos quando Yifeng sair. Chuling abaixa a cabeça. Cometi um erro enorme. O jovem mestre não estava interessado no meu físico. Ele me salvou por causa da minha família Chu. Acho que todas nós, imperatrizes, cometemos um erro terrível. O médico fica ainda mais curioso. Elas claramente falam do mesmo homem. Mas quem é ele? Bai Shulun percebe o médico ouvindo. Irmã mais velha. Preciso discutir algo em particular com Chuling. Você poderia nos dar licença por um momento? O médico concorda. Claro. Leve o tempo que precisar. Tenho muito trabalho a fazer de qualquer forma. Do lado de fora, o médico pensa. Sobre o que elas poderiam estar falando? Estou ficando frustrada. Como eu pude perder uma fofoca tão incrível? Bai Shulun monta uma barreira ao redor do quarto. A médica percebe. Ela até colocou uma barreira. O que eles estão discutindo que eu não consigo ouvir? Assim que Yifeng estava prestes a terminar seu cultivo e sair do isolamento, o sistema o informa. O anfitrião, Shulin, está sentado do lado de fora da sua porta há bastante tempo. Você não vai vê-la? Yifeng recusa. Sistema, não tenho nada a ver com ela. Nesta vida, nada importa mais para mim do que o cultivo. Lá fora, Shulin continua esperando. Jovem mestre, acredito que um dia você vai me perdoar. Enquanto isso, no pico da nuvem secreta, Homlin praticava seu cultivo de espada. Um homem chamado Ling Wushuang a observava secretamente. De repente, Homlin ataca em sua direção. Saia daí. Wushuang dá um passo à frente e se apresenta respeitosamente. Meu nome é Ling Wushuang. Acabei de ser nomeado como o santo filho da grande seita Dao. Homlin imediatamente percebe o que está acontecendo. Parece que Yifeng rejeitou essa posição. Então fizeram desse idiota um santo filho. Ela se lembra do destino dele em sua vida anterior. Se bem me lembro, ele morrerá muito cedo enquanto luta contra um demônio. Wushuang elogia seu cultivo de espada. Seu cultivo de espada é incrível. Tenho algumas perguntas. Você poderia me ajudar? Homlin o dispensa. Você não é poderoso o suficiente para lutar comigo ainda. Wushuang sorri. Vamos descobrir quando realmente lutarmos. Não fui nomeado Santo Filho por nada. Homlin o desafia. Aqui está o que você deve fazer. Vá lutar contra Yifeng primeiro e derrote-o. Depois disso, volte e lute comigo. Wushuang parece confuso. Quem exatamente é Yifeng? Por que eu lutaria aleatoriamente com um cara qualquer? Han Ling explica. Estou sendo punida aqui por causa de Yifeng. Caso contrário, eu nunca teria vindo aqui treinar. Wushuang fica curioso. Tudo bem, então me conte o que aconteceu entre vocês dois. Hong Ling conta a ele toda a história. Wushuang fica furioso. Como alguém pode tratar uma garota tão bonita desse jeito? Eu não vou deixar esse irmão sênior bastardo sair impune. Já que ele lhe deu uma punição tão injusta, eu mesmo punirei Yifeng, como um santo filho. Hong Ling o avisa. Ouça-me, derrotá-lo não será fácil para você. Wushuang responde confiantemente. Uma vez que assumo um compromisso, nem escuto a mim mesmo. Ou eu vou espancar Yifeng até ele perder o sentido, ou vou espancá-lo tão mal que ele nunca vai me esquecer. Um pouco mais tarde, Yifeng finalmente sente alguém fazendo barulho do lado de fora. Quem está fazendo tanto barulho lá fora? Uma voz responde de fora. Meu nome é Ling Wushuang. Saia agora mesmo. Yifeng se pergunta, o que esse cara está fazendo aqui? Lembro-me de conhecê-lo pela primeira vez em um torneio na minha vida anterior. Eu fui o vencedor. Ele terminou como vice-campeão. Yifeng sai e pergunta,
Diga-me rapidamente. O que você quer de mim? Wu Shuang fica surpreso. Você saiu muito rápido. Yi Feng responde. O irmão sênior me chamou. Claro que eu tive que vir. Você conseguiu cultivar um núcleo celestial em apenas 2 meses. Wu Shuang diz. Seu conhecimento é realmente impressionante. Você já sabe como deve se comportar respeitosamente diante de um santo filho. Yi Feng responde. Irmão sênior, você trouxe grande honra para a seita do grande Dao. Como eu poderia não respeitá-lo? Wu Shuang de repente se lembra de seu verdadeiro propósito. Espere um minuto. Fiquei tão distraído que quase esqueci porque... Vim aqui. Estou aqui para puni-lo. Yi Feng sorri. Não tenho problemas com isso. Tenho ficado entediado enquanto cultivo. Lutar contra você deve ser divertido. Ao mesmo tempo, Yi Feng pensa. Ele não parece ser uma pessoa ruim. Vou até lhe dar um pouco de orientação na técnica da espada. Wu Shuang ataca. Yi Feng desvia casualmente do golpe com apenas 2 dedos. Enquanto Yi Feng avança para contra-atacar, Wu Shuang tenta bloquear com sua espada. Yi Feng de repente desaparece da frente dele e aparece atrás. Ele o manda para longe com um único chute. Yi Feng diz, irmão sênior, acho que já chega. Você ainda quer continuar lutando? Irritado, Wu Shuang responde, eu estava pegando leve com você. Foi por isso que você começou a achar que é poderoso. Não importa o quanto tente, você não conseguirá bloquear este ataque. Wu Shuang lança outro ataque. Yi Feng desvia sem esforço e dá um passo atrás. Yi Feng diz, só vou ajudá-lo uma vez. Observe esta técnica com atenção. Com isso, ele manda Wu Shuang voar novamente. Yi Feng pergunta, irmão sênior, como você gostou da minha técnica? Você ainda quer lutar comigo? Wu Shuang admite, quando se trata de habilidades não sou nada comparado a você, mas quando se trata de entender a espada, você não pode se comparar comigo. Yi Feng parece confuso. Irmão sênior, apenas diga claramente, o que exatamente você está tentando me dizer? Wu Shuang revela, eu já dominei a segunda forma da minha técnica, mas... Antes que ele possa terminar, Yi Feng casualmente acena com a mão. Ao neutralizar completamente o ataque, Wu Shuang fica perplexo. Yi Feng diz, irmão mais velho, acho que devemos encerrar a luta aqui. Como filho sagrado, você só vai se envergonhar ainda mais. Wu Shuang admite, você é muito mais forte do que eu esperava. Desde o início, eu não tinha nenhum % de chance de vencer. Yi Feng o tranquiliza. Não se preocupe, irmão mais velho. Direi a todos que tivemos uma luta incrível e que eu certamente teria perdido se você não tivesse cometido aquele erro. Wu Shuang sorri. Você é realmente uma boa pessoa. Tive a impressão errada sobre você. Nesse momento, Chu Ling chega. Ela diz, Yi Feng, você finalmente saiu. Wu Shuang a observa e pensa que aquele pico é repleto de mulheres bonitas. Mas, no instante em que Yi Feng vê Chu Ling, ele fecha a porta imediatamente. Chu Ling implora, Yi Feng, por que você está me ignorando? Eu admito que cometi um grande erro. Por favor, me perdoe. Wu Shuang tenta intervir. Jovem dama, você não deveria se comportar assim por causa de um homem. Com sua beleza, você facilmente encontraria alguém melhor. Chu Ling o ignora completamente. Enquanto Wu Shuang vai embora, ele pensa, todas essas mulheres devem estar loucas. Elas perseguem um homem que não as respeita nem um pouco. Um pouco mais tarde, Wu Shuang retorna para Hong Ling. Ele diz, irmã mais nova, sinto muito. Eu perdi para aquele sujeito. Hong Ling responde, eu já sabia que você não seria capaz de derrotá-lo. Wu Shuang admite, como você disse, ele não é uma pessoa ruim. Hong Ling explica, ele é gentil com os homens, mas não posso dizer o mesmo sobre como trata as mulheres. Wu Shuang se lembra de algo. Você tem toda a razão. Eu vi uma jovem ajoelhada na frente dele, pedindo desculpas repetidamente. Hong Ling fica chocada. Uma jovem? Pode me dizer o nome dela? Wu Shuang reflete por um momento. Acho que o nome dela era Chu Ling. Hong Ling congela. O quê? Chu Ling voltou? Ela fica preocupada. O que acontecerá se eu ficar aqui treinando enquanto... Ela consegue reconquistar Yi Feng? Mas por que estou com ciúmes de Chu Ling? Eu odeio Yi Feng, não odeio? Wu Shuang também suspeita. Será que essa garota também está apaixonada por Yi Feng? Mas ele trata as mulheres de forma tão terrível. Ele se volta para Hong Ling. Agora que lutei com Yi Feng, você precisa lutar comigo. Hong Ling zomba. Você nem conseguiu derrotar Yi Feng. Então qual o sentido de lutar comigo? Está bem, eu não me importo. Mas lembre-se, ao contrário de Yi Feng, eu não vou pegar leve com você. No momento em que ela diz isso, os gritos de Wu Shuang já podem ser ouvidos. Meia hora depois, Wu Shuang foi completamente espancado. Hong Ling o avisa. Não perturbe meu cultivo novamente. Da próxima vez vou bater ainda mais forte em você. Wu Shuang geme.
Todos no pico Baichuan são monstros. O primeiro cara era aparentemente ruim, então ele não me bateu. Mas este aqui diz ser uma boa pessoa e me transformou em carne moída. Honglin fica curiosa. Preciso descobrir por que Shulin voltou. Mesmo que eu tenha que desobedecer às ordens do mestre Bai, preciso saber a verdade. Do lado de fora da residência de Yifeng, Shulin continua ajoelhada. Cometi um erro terrível. Jovem mestre Yifeng, por favor, me perdoe. Ela finalmente abre o portão, mas Yifeng não está em lugar nenhum. Honglin chega e diz a ela que Yifeng não está aqui. Não faz sentido pedir desculpas. Shulin começa a chorar. Se o jovem mestre não está aqui, continuarei ajoelhada e pedindo perdão até que ele volte. Honglin fica irritada. Ver você se comportar assim me deixa furiosa. Levante-se. Yifeng é uma pessoa horrível. Você não precisa se desculpar com ele. Shulin balança a cabeça. Ele não é uma pessoa ruim. Eu sou a ruim. Coloquei veneno de rigidez celestial dentro do corpo dele. É claro que ele tem todo o direito de me tratar assim. Bai Shulan diz a ela. Shulin, tudo isso aconteceu no passado. Você não precisa continuar se culpando. Shulin responde. Não é tão simples. O veneno de rigidez celestial nunca desaparece e não há cura para ele. Honglin percebe a verdade. Isso significa que o veneno de rigidez celestial voltou junto com Yifeng. Bai Shulan subitamente entende. Agora sei por que Yifeng roubou a pílula do verdadeiro Qi perfeito do túmulo antigo. Honglin chora. Foi para que ele pudesse curar o veneno de rigidez celestial. Ela desmorona. Irmão mais velho, sinto muito. Eu te entendi tão mal. Bai Shulan percebe a gravidade da situação. Parece que todos nós podemos ter cometido um erro terrível. Yifeng, onde você está? Precisamos de respostas. Enquanto isso, na montanha atrás da seita do Grande Dao, Yifeng senta-se sozinho e continua cultivando. O sistema diz a ele, anfitrião, todos os 13 estão esperando por você. Yifeng permanece indiferente. Deixe-os esperar. O cultivo é a única coisa que importa para mim. Não tenho mais nada a ver com esses traidores. O sistema pergunta, anfitrião, por quanto tempo você planeja ficar aqui? Yifeng responde, até o torneio começar. Antes disso, preciso alcançar a 13ª camada do reino do verdadeiro Qi. 3 meses se passaram. O torneio da seita Grande Dao finalmente começa. Discípulos de todos os picos se reuniram para a competição. Yifeng nota imediatamente Bai Chulan, Chulin e Hongling. No momento em que elas o veem, as 3 mulheres caminham em sua direção. Todos ao redor ficam atordoados. Olhem para isso. 3 beldades incríveis atrás do mesmo homem. Yifeng corta a aproximação. Sumam daqui. Nem pensem em chegar perto de mim. Todos ficam chocados. Ele rejeitou todas as 3. Esse cara é inacreditável. Após as palavras de Yifeng, Hongling e Bai Chulan se afastam. Mas Chulin permanece parada ali. A multidão começa a sussurrar. Um homem como esse deve ser um deus entre nós. Deixem que ele lide com todas essas beldades de alto nível por nós. O anfitrião anuncia que o torneio vai começar. O vice-mestre chega ao palco e faz um longo discurso. Yifeng acha extremamente entediante. O vice-mestre explica as regras. A competição é simples. Um perde e o outro vence. Cada lutador só tem uma chance em cada partida. Deem tudo o que tem. Vamos começar a primeira luta. A primeira partida é de Hongling. Ela espera secretamente que Yifeng olhe para ela pelo menos uma vez. Yifeng, você não pode olhar para mim por um momento? Mas a reação de total indiferença de Yifeng a deixa furiosa. Ela destrói completamente sua oponente. O vice-mestre anuncia a vencedora. É a vez de Shulin. Ela caminha para frente e diz, jovem mestre, finalmente entrei para a seita Grande Dao. Por favor, não me trate com tanta frieza. Os espectadores ficam atônitos. Ela é uma beleza celestial e ainda assim persegue Yifeng como se não houvesse homem melhor no mundo. Sua oponente, uma cultivadora, está irritada. Não gosto do seu comportamento. Você está dando má reputação a todas nós. Você precisa ser punida. Shulin responde. Se você se acha capaz, vá em frente. Eu daria minha vida pelo jovem mestre Yifeng. Não ouvirei uma palavra contra ele. A cultivadora zomba. Nesse caso, prepare-se para morrer. A multidão começa a aplaudir. Bata nela e coloque juízo em sua cabeça. Enquanto isso, o mestre, observando de lado, pensa. Admito que Yifeng é incrivelmente bonito, mas existem muitos homens na seita Grande Dao que podem competir com ele. Por que todas essas mulheres são completamente obcecadas por ele? A cultivadora lança ataque atrás de ataque contra Shulin. Após desviar continuamente, Shulin finalmente faz o seu movimento. Ela dá um passo à frente e aponta sua espada diretamente para a oponente. O locutor anuncia imediatamente que a partida acabou.
A vencedora é Chuling. Chuling olha alegremente para Yifeng. Jovem mestre, eu finalmente venci. Suas palavras deixam todos ainda mais irritados com Yifeng. Esse cara é tão arrogante. Nós não gostamos dele. Quando a próxima luta dele começar, batam nele até ele perder o sentido. Yifeng, no entanto, nota seu próximo oponente, Gu Qin. Quem é esse cara? Eu não me lembro de ter conhecido ninguém assim na minha vida anterior. Gu Qin avança para atacar, mas Yifeng destrói Gu Qin e sua espada com um único golpe. Yifeng diz calmamente: desculpe, mas essa luta nem foi divertida. O vice-mestre ficou chocado. Existem tantos gênios na seita Grande Dao desta vez. Espere um minuto. Essas pessoas não são todas do Pico Bai Shulong? Parece que a irmã Junior Bai os treinou incrivelmente bem. Ele então nota um problema. O único impasse é que as emoções estão atrapalhando. Se qualquer uma daquelas duas garotas tiver que lutar contra Yifeng, elas provavelmente nem conseguirão atacá-lo. Mas então ele fica ainda mais chocado. Ele nota que a reação de Bai Shulong em relação a Yifeng é exatamente igual à de Honglin e Shuling. O que exatamente há de tão especial em Yifeng para que todas as mulheres se apaixonem por ele? As três mulheres continuam, vencendo suas partidas na segunda rodada. Elas não enfrentam problemas na terceira rodada também. Em seguida, vem a partida entre Liu Ziming e Yifeng. Não importa quão poderosos sejam os ataques de Liu Ziming, Yifeng o derrota sem esforço com um único soco. Então vem a partida que todos estavam esperando. Yifeng contra Hongling. Hongling diz: eu sei que não posso derrotar você. Só não me acerte no rosto durante a luta. Yifeng sorri. Obrigado por me lembrar. Agora eu sei exatamente onde mirar. Com isso, ele desfere um tapa poderoso direto no rosto de Hongling. Hongling ficou furiosa. Você não deveria ter feito isso. Agora eu vou lutar sério com você. Ela lança um ataque poderoso contra Yifeng, mas Yifeng a derruba com um único soco. Os espectadores ficaram atordoados. Será que Yifeng não tem interesse em mulheres? Se for esse o caso, nós o julgamos completamente errado. A quinta rodada foi Yifeng contra Wu Xuan. Wu Xuan diz: eu treinei extensivamente desde nossa última luta. Estou pronto para lutar contra você novamente. Yifeng responde: irmão sênior, diferente da última vez, não vou pegar leve com você. Wu Xuan diz: eu sei que você não é uma pessoa má. Por que está tratando suas irmãs juniores tão terrivelmente? Yifeng o interrompe. Chega de conversa. Comece a atacar. Wu Xuan imediatamente lança uma barragem de ataques. Yifeng destrói cada um deles usando apenas sua intenção de espada. Yifeng o avisa: irmão sênior Wu Xuan, você ainda quer continuar? Eu não. Posso mais garantir sua segurança. Wu Xuan finalmente admite a derrota. Yifeng, eu sei que você é incrivelmente poderoso. Por isso estou me rendendo. Yifeng suspira aliviado. Obrigado por se render. Eu realmente não queria ser impiedoso com você. Os anciãos assistindo de lado ficaram atordoados. O sol sagrado perdeu. Até onde sabemos, Bai Shuling nem sequer é uma cultivadora de espada. Como ela conseguiu produzir um gênio da espada tão incrível? Os anciãos imediatamente começam a brigar entre si para recrutar Yifeng. Bai Shuling dá um passo à frente. Irmãos senhores, deixem-me deixar isso claro. Yifeng é meu discípulo. Não vou entregá-lo a ninguém. Os anciãos começam a bajulá-la. Prometem que Yifeng teria um excelente mestre. Oferecem a ele inúmeros recursos, técnicas poderosas e outros benefícios. Mas Bai Shuling permanece firme. Podem dizer o que quiserem. Ainda não entregarei Yifeng a ninguém. Yifeng observa a situação e pensa: o que a mestra Bai Shuling está fazendo? Será que ela não teme que, após ser traído por todas essas pessoas, eu possa fazer algo perigoso? Nesse momento, outra figura poderosa chega. Bai Shuling, estou levando Yifeng para mim. Todos o reconhecem imediatamente. O venerável da espada, tio Marechal. Os discípulos e anciãos rapidamente o cumprimentam. Yifeng ficou surpreso. Isso está ficando estranho. O venerável da espada, o ancião supremo desta seita, está realmente lutando para me recrutar. Logo, mais duas figuras poderosas se juntam à competição para recrutar Yifeng. Bai Shuling fica irritada. Tios marechais, vocês estão indo longe demais. Se eu não quero entregar Yifeng para vocês, não podem me forçar. O venerável da espada responde: chega, você nem sequer é uma cultivadora de espada. Isso não significa que você tenha o direito de manter Yifeng. Bai Shuling se recusa a recuar. Só porque não sou uma cultivadora de espada, não significa que entregarei Yifeng a vocês. O venerável da espada finalmente diz: então só temos uma opção. Yifeng, você decide. Quem você quer escolher? Bai Shuling pensa nervosamente. Yifeng,
Se você me rejeitar agora, será muito difícil nos encontrarmos depois de hoje. Yi Feng sorri. Eu escolho quem for o mais poderoso. Então, Venerável da Espada, não tenho problemas em escolher você. O Venerável da Espada ficou radiante. Você é um jovem impressionante. Vou informar isso ao mestre da seita imediatamente. Com isso, os tios marciais se retiram. Os outros anciãos também partem, acreditando que ainda podem ter uma chance de recrutar Yi Feng. Honglin olha para sua mestra. Mestra, o que faremos agora? Bai Chulan diz. Yi Feng é meu. Ninguém pode tirar meu discípulo de mim. Se eu tiver que lutar por ele, não me importo. Com isso, ela sai. Enquanto isso, o apresentador chama a atenção. O que vocês estão esperando? A competição não acabou. Vamos começar a próxima partida. A próxima luta é entre Chuling e Hurong. Os espectadores estavam animados. Uma luta entre duas beldades de alto nível. Isso será divertido de assistir. Enquanto isso, no salão principal da seita Grande Dao, todos os anciãos discutem quem deveria ser o mestre de Yi Feng. Segundo eles, Bai Chulan não é qualificada para ensinar um cultivador de espada. O mestre da seita, Lu Chunfeng, finalmente diz: certo, ouvi o que todos tinham a dizer. Não há necessidade de repetir. Irmã mais nova, Bai Chulan, o que você acha disso? Você se tornou ainda mais impressionante do que antes. Os anciãos ficaram chocados com suas palavras. Eles perceberam que provavelmente não tem chance contra Bai Chulan. Bai Chulan o cumprimenta respeitosamente. Mestre da seita, como você tem passado? O mestre da seita responde: pode me chamar de irmão mais velho. Não há necessidade de tanta formalidade. No entanto, seguindo as regras da seita, Bai Chulan se recusa a tratá-lo com tanta casualidade. O mestre da seita vai direto ao ponto. Esqueça isso. O que você decidiu sobre este assunto? Bai Chulan responde sem hesitação. O que há para decidir? Yi Feng é meu discípulo. Não vou desistir dele sob nenhuma circunstância. O supremo ancião Tao zomba. Você é uma cultivadora de feitiços. O que você poderia ensinar a um cultivador de espada? Bai Chulan sorri. Também sou muito habilidosa com espadas. Se algum de vocês duvida disso, mesmo que seja 1%, todos os 3 podem vir contra mim juntos. Não terei dificuldade em derrotá-los. O supremo ancião Tao responde: vou reduzir meu cultivo ao seu nível, para que depois você não alegue que seu tio te intimidou. Chulan acena. Tudo bem, tio Marcial. Vamos lá fora e começar a luta. O ancião Tao pensa que, aconteça o que acontecer, não perderá essa luta fácil. Ao mesmo tempo, o mestre da seita Lu o avisa: faça o que fizer, não ataque Chulan com muita força. Lá fora, Chulan invoca uma espada enorme feita inteiramente de energia. Chulan fica atordoado. Por que o mestre Bai invocou a espada do deus do trovão dela? Até o ancião Tao ficou chocado com o poder esmagador de Bai Chulan. Os dois se preparam para o confronto. No momento em que suas espadas colidem, a espada do ancião Tao se estilhaça. Apesar de ser um cultivador de espadas, ele perdeu para um cultivador de feitiços. Bai Chulan se vira para o Venerável da Espada. Venerável da Espada, você é o próximo. Mas o Venerável da Espada balança a cabeça. Não há necessidade. Você é um cultivador de espadas extremamente poderoso. Isso significa que você está totalmente qualificado para ser o mestre de Yi Feng. Não se preocupe, nem eu nem ninguém lutará com você por causa de Yi Feng novamente. Bai Chulan sorri. Obrigado por entender, tios marciais. O mestre da seita Lu pergunta então: a técnica que você acabou de usar nem sequer é da nossa seita. Onde você aprendeu? Bai Chulan responde: obtive essa técnica em outro lugar. Não é uma técnica da seita do Grande Dao. O mestre da seita Lu oferece: tenho algumas técnicas de espada. Se quiser, podemos treinar juntos. Bai Chulan recusa imediatamente. Não estou interessada em técnicas de espada. Com isso, ela vai embora. Enquanto isso, Chulin venceu sua partida. Isso significa que a luta final é entre Chulin e Yi Feng. Chulin sorri. Jovem mestre, estou realmente ansiosa para lutar com você. Yi Feng não responde. Em vez disso, ele libera uma intenção assassina avassaladora. Chulin percebe imediatamente o quão sério ele está. Ela cai de joelhos. Cometi um erro enorme, jovem mestre. Por favor, me mate. Yi Feng ficou confuso. Que tipo de bobagem é essa? Os espectadores ficaram chocados. Chulin enlouqueceu? Ela está realmente disposta a morrer por esse cara?
Yifeng diz friamente. Não tenho mais nada a ver com você. Fique o mais longe possível de mim. Caso contrário, não hesitarei em matá-la. Xulin chora. Você pode me matar se quiser, jovem mestre, mas eu nunca conseguiria me manter longe de você. Yifeng perde a paciência e dá um tapa nela. Eu disse para você ficar longe de mim. Apenas olhar para você me deixa furioso. O apresentador anuncia imediatamente que Yifeng venceu a partida com um único tapa. O apresentador entrega a ficha para Yifeng. Pegue esta ficha e reivindique sua recompensa. Yifeng cumprimenta o vice-líder e agradece. De repente, Yifeng sente uma energia fria extremamente poderosa. Quando Bai Chulan ficou tão forte? Perto dali, o médico questiona Bai Chulan. Bai Chulan, você derrotou um cultivador do reino celestial tão facilmente. Diga-me, honestamente, o que exatamente você está escondendo de mim? Olhando para você agora, mal posso acreditar que é a mesma velha amiga que conheci. Envergonhada, Bai Chulan responde que não é nada disso. O médico não se convence. Eu só fiz uma pergunta simples. O que há para ficar envergonhada? Tenho certeza de que algo está acontecendo. Bai Chulan pensa. A história está se repetindo novamente. Este veneno do caos está afetando meu corpo muito mais rápido do que antes. O médico percebe sua expressão preocupada. Bai Chulan, por que você parece tão preocupada? Bai Chulan simplesmente responde que está tudo bem. Ela então vai embora. O médico fica completamente confuso. Enquanto isso, Yifeng pensa. A mestra acha que é tão poderosa, não é? Então ela pode lidar com seu veneno do caos sozinha desta vez. Mais tarde, Yifeng chega ao pavilhão de tesouros da seita do Grande Dao. Após mostrar sua ficha, ele descobre que pode escolher 3 tesouros nos primeiros 7 andares. Sem hesitar, Yifeng diz que quer uma pílula espiritual, um relicário de enterro divino e um caldeirão dos 9 dragões. O mestre do pavilhão fica surpreso. Os 2 primeiros itens estão bem, mas o que você pretende fazer com o caldeirão dos 9 dragões? Yifeng responde calmamente que irá usá-lo. Eu tenho meus próprios segredos. Mais tarde, Yifeng senta-se para vender o caldeirão dos 9 dragões. Em troca, ele quer a fruta da alma negra. No entanto, não importa o quanto ele tente, ninguém quer comprar o caldeirão. Yifeng percebe que o item não será vendido facilmente. Terei que usar aquele truque. De repente, ele levanta a voz. O caldeirão dos 9 dragões é um tesouro incrível. Ele pode aumentar sua força interna e externamente. Você entende onde quero chegar, não é? No momento em que a multidão ouve isso, todos ficam empolgados. Yifeng diz que por uma fruta da alma negra você pode levá-lo. O homem que havia recusado anteriormente comprar o caldeirão dos 9 dragões concorda imediatamente com o negócio. Xulin estava a caminho para entregar um presente a Yifeng. Assim que o encontra, tenta lhe oferecer um bolo. Yifeng a ignora completamente e se afasta em silêncio. Xulin o segue. Jovem mestre, por favor, me perdoe. Fiz este bolo especialmente para você. Yifeng caminha ainda mais rápido. Enquanto isso, Bai Chulan estava cultivando. A médica parecia preocupada. Bai Chulan definitivamente está escondendo algo de mim. Nesse momento, Honglin chega e pergunta. Irmã Sênior, o veneno do caos da mestra foi ativado novamente? A médica ficou chocada. Veneno do caos? Por que nunca ouvi falar disso? Honglin explica. A mestra possui um físico especial. É por isso que o veneno do caos existe em seu corpo. Por causa dele, ela sofre dores tremendas e sua energia vaza constantemente. Normalmente deveria ter sido ativado após ela atingir o reino celestial. Desta vez, aconteceu muito antes. Bai Chulan pensa. Usei a técnica secreta Tai Yin. Por que o veneno do caos não desapareceu como na minha vida anterior? Será que Yifeng tem algo a ver com a cura do meu veneno? É por isso que não consigo resolver sozinha desta vez. De repente, uma enorme explosão ocorre dentro do quarto. Bai Chulan sai e diz. Finalmente, meu veneno do caos desapareceu. A médica corre até ela. Você já atingiu o reino celestial. Diga-me, você não está sentindo dor após se livrar do veneno, está? Bai Chulan a tranquiliza. Não se preocupe, estou completamente bem. Mas a médica nota algo estranho. Mesmo após o avanço, seu corpo inteiro ainda está extremamente frio. Como você pode dizer que está bem? Bai Chulan descarta suas preocupações. Eu disse que estou bem. A propósito, Honglin, para onde Yifeng foi? Honglin responde. Eu também não sei, mestra. Ele deixou a seita para cultivar. Bai Chulan pensa por um momento. Que tal irmos procurá-lo nós mesmas? Quaisquer dúvidas que tenhamos agora, apenas ele pode responder. A médica fica desconfiada. Tem algo de errado com aquele bastardo Yifeng. Essas garotas falam dele o dia todo. E agora, Bai Chulan está me deixando só para ir vê-lo. Ela se vira para as duas. Escutem com atenção. O que exatamente vocês duas estão escondendo de mim? Se
Se não me contarem, as coisas não terminarão bem para vocês. Bai Shulan simplesmente diz: se você quer saber, terá que vir conosco. A médica concorda imediatamente. É claro que quero saber. É por isso que estou indo com vocês. Homlin, você também parece preocupada. Está escondendo algo de mim também? Homlin rapidamente balança a cabeça. Não, nada disso. Estou apenas indo ver o mestre. Mas, lá no fundo, ela pensa: Yi Feng, por favor, me perdoe. Não faça nada imprudente só porque está bravo conosco. Logo, os três chegam à entrada da caverna. Chuling já estava lá, guardando o local. Ela os cumprimenta. Hongling, mestre, como estão? O médico ficou imediatamente desconfiado. Algo estava errado. Chuling não chamou Shu Lan de mestre desta vez. Chuling explica: o mestre está lá dentro. Estou aqui para protegê-lo. Homlin diz: devemos entrar e verificar como ele está. Assim como você, eu também envenenei Yi Feng. Chuling ficou chocada. Que veneno você deu a ele? Homlin responde: um veneno muito perigoso chamado névoa primordial. Com isso, todos entram. O médico ainda estava processando tudo quando seu pé tropeça em algo. Chuling explica: não pense muito sobre isso. São os monstros que Yi Feng matou. O médico ficou atordoado. Ele matou tantos monstros estando no reino do Qi verdadeiro? Ninguém mais acha a força de Yi Feng estranha? Chuling explica: Yi Feng já destruiu a formação aqui. Não teremos problemas para entrar. Dentro da caverna, Yi Feng estava sentado, cultivando. Homlin inicialmente pensa que Yi Feng está seguro. Isso significa que a névoa primordial não entrou em sua vida. Mas de repente, eles veem Yi Feng tremendo violentamente de dor. Hongling percebe a verdade. Isso é ruim. A névoa primordial entrou no corpo de Yi Feng nesta vida também. Chuling pergunta ansiosamente: Yi Feng, você está bem? Yi Feng dispara: saiam daqui! Eu não quero nem ver os seus rostos! Homlin diz com urgência: Yi Feng, esta é a névoa primordial. Você não conseguirá controlar a dor. Deixe o mestre te ajudar. Yi Feng recusa: não preciso da ajuda de ninguém. Apenas vão embora. Chuling dá um passo à frente. Vou ficar aqui para proteger Yi Feng. Todos me escutem e saiam. Ouvindo isso, Homlin e Chulan finalmente deixam a caverna. Mas no momento em que saem, uma enorme explosão irrompe lá dentro. Chulan ficou chocada. Yi Feng, você tem que ficar bem. Homlin a tranquiliza: mestre, eu envenenei Yi Feng, mas ele tem 9 vidas. Nada acontecerá com ele. Ele certamente voltará. Chulan nocauteia Hongling. Não há necessidade de se preocupar. Yi Feng é extremamente forte. Ele certamente retornará. Mal consigo imaginar a dor que ele deve estar suportando agora. A doutora sugere que entremos para verificar como ele está. Bai Chulan a impede. Não, espere um pouco mais. 2 horas se passam. Uma névoa roxa começa a sair da caverna. Bai Chulan percebe que Yi Feng rompeu a barreira. Devo ir vê-lo. Ela entra e encontra Yi Feng. Você deve estar com muita dor. Diga-me, Yi Feng, o que posso fazer para ajudar? Yi Feng ri. Mestre, diga-me apenas uma coisa. Qual veneno você me deu? Bai Chulan responde: o veneno que lhe dei foi o veneno da medula Taiyin. A expressão de Yi Feng torna-se séria. Toda vez que eu avanço, outro veneno assume o controle do meu corpo. Diga-me, após qual nível o seu veneno entrará no meu corpo? Bai Chulan hesita. Eu não sei exatamente. Por favor, perdoe-me. Yi Feng torna-se impaciente. Apenas responda o que perguntei. Estou indo agora. Já que você alcançou o reino celestial, o veneno do caos deve ter entrado em seu corpo também. Você me causou dor, não é? Agora você saberá como é sentir isso. Acredite em mim, é excruciante. Um tempo depois, Hongling recuperou a consciência. Ao se levantar, ela perguntou: mestre, como está o irmão sênior Yi Feng? Bai Chulan a tranquilizou. Não se preocupe com Yi Feng. Eu lhe disse que ele é extremamente poderoso. Ele ficará bem, Hongling perguntou. Mestre, leva pelo menos 7 dias para a névoa do caos primordial desaparecer. 7 dias já se passaram? Bai Chulan balançou a cabeça. Não, apenas um dia se passou. Mas estou confiante de que Yi Feng consegue lidar com isso. Esqueça-o por enquanto. O campo de batalha antigo abrirá em breve. Você poderá encontrar Feng Ludi lá. Enquanto caminhavam, Hongling disse: mas eu ainda quero ver o Yi Feng. Bai Chulan pensou consigo mesma que, não importava o quanto Hongling tentasse esconder, ela havia desenvolvido sentimentos por Yi Feng nesta vida. Quando Hongling chegou à casa de Yi Feng, ela viu Chulan esperando do lado de fora. Ela se aproximou e disse: vou esperar aqui com você. Não quero que nada aconteça com Yi Feng por causa do meu erro. Após esperarem por muito tempo, ambas as garotas acabaram dormindo. Enquanto isso, após cultivar por um longo tempo, Yi Feng finalmente refinou a névoa do caos primordial. Como resultado, ele desenvolveu seu próprio nascente de alma,
Mas esta não era uma alma comum, era uma alma nascente sagrada, algo que só poderia ser refinado uma vez a cada séculos, Ye Feng pensou. Nesta vida não vou prestar atenção em mais ninguém. Tenho que lutar contra Guo Chen para alcançar o mundo superior de qualquer maneira. Poucos dias depois, Ye Feng ouviu uma comoção lá fora. Ele se perguntou o que estava acontecendo. O sistema informou que o campo de batalha antigo abriria em breve. Era por isso que a seita grande Dao estava fazendo um anúncio. Ye Feng pensou. Da última vez que entrei no campo de batalha antigo, eu estava apenas no reino de Qi verdadeiro. Nesta vida já alcancei o 5º nível do reino da alma nascente. Esta viagem ao campo de batalha antigo será interessante. Em breve, todos os discípulos se reuniram do lado de fora do salão principal da seita grande Dao. O líder da seita anunciou que o campo de batalha antigo ativaria em breve. Desta vez, ele abrirá dentro do Vale do Dragão. Como todos sabem, o campo de batalha antigo só abre uma vez por século. Qualquer pessoa com menos de 100 anos pode entrar. Não percam esta oportunidade. No entanto, junto com as oportunidades existem inúmeros perigos. Humanos não são os únicos entrando. Demônios, espíritos, monstros e membros do clã fantasma também estarão lá. Se quiserem sobreviver, devem confiar em sua própria força. Hongling pensou consigo mesma. Não devo me preocupar com Ye Feng. Conseguirei encontrar Feng novamente quando entrar no campo de batalha antigo. Assim que a nave voadora da seita grande Dao chegou, todos entraram no campo de batalha antigo. Enquanto isso, o clã demoníaco se preparava para eliminar todos do clã justo dentro do campo de batalha. O plano deles era simples. Nenhum gênio humano seria autorizado a sobreviver. Uma das mulheres demônio pensou. Nesta vida devo matar o imperador demônio. Só então poderei salvar minha raça demoníaca para sempre. Em outro lugar, Wu Shuang explicou que uma seita, 3 dinastias e 5 escolas entrariam no campo de batalha antigo. Todas elas estavam entre as forças mais poderosas do continente. A seita era a seita eterna. As 3 dinastias eram a dinastia imperial do Estado Central, a dinastia Nove Celestiais e a dinastia imperial suprema. As 5 escolas eram a seita da lei Yin Yang, a seita da espada Taishang, o pagode sagrado, a seita Ji e a seita grande Dao. No entanto, ninguém estava prestando muita atenção em Wu Shuang. Ele disse, estou apenas dizendo isso para sua informação. Como o filho sagrado, é minha responsabilidade manter todos informados. Enquanto isso, Zhu Ling disse alegremente a Hongling, estamos prestes a chegar ao campo de batalha antigo. Logo, cultivadores de várias seitas começaram a aparecer. As pessoas sussurravam, a seita Yin Yang é incrível. Suas mulheres são incrivelmente lindas. 2 membros eram importantes. Eram o filho sagrado e a santa da seita. Havia rumores de que se tornariam parceiros de cultivo. Era tradição que o filho sagrado e a santa da seita Yin Yang ficassem juntos. A seita da espada Taishan também chegou. Todos admiravam sua intenção de espada. Os cultivadores de espada mais poderosos da região vêm dessa seita. Alguém comentou, a seita da espada Taishan nem se compara à seita do grande Dao. Olhem o navio deles. Quando se trata de mulheres bonitas, a seita do grande Dao é a melhor. Logo, Yi Feng e as outras garotas chegaram. O filho sagrado da seita Yin Yang, Yang Wufa, se aproximou de Horong e a cumprimentou. Horong sorriu. É um prazer conhecê-lo. Sou Horong da seita do grande Dao. Quando Yang Wufa perguntou sobre Zhuling e Hongling, Hongling perdeu a paciência. Mandou-o embora. Yang Wufa recuou. Tudo bem, estou indo. Só disse olá. Não precisa ficar tão irritada. Yi Feng o reconheceu. Espere, aquele não é Yang Wufa? O mesmo homem que enterrei no campo de batalha antigo na minha vida passada? Zhuling perguntou. Jovem mestre, aonde vai? Yi Feng apenas sentou e começou a cultivar. Os cultivadores ao redor estavam confusos. Que sujeito estranho. O campo de batalha antigo abrirá em breve e ele está cultivando. O que ele pensa que pode fazer no último momento? Outra pessoa respondeu. Esqueça-o. Olhe, outra beldade incrível chegou. Naquele momento, o príncipe Shengguan Wuchen, da dinastia imperial suprema, chegou com a princesa Shengguan Huangling. Todos ficaram impressionados. A beleza dela é tão incrível quanto sua linhagem. Ela não é menos bonita que as mulheres da seita do grande Dao. Yi Feng anotou. Wanling também está aqui, mas nesta vida não tenho nada a ver com ela. Wanling também notou Yi Feng. Ela pensou. Então Yi Feng também chegou. O que aconteceu com os dois? Por que vejo arrependimento em seus rostos? Eles costumavam odiar Yi Feng. Wuchen admirou as 2 mulheres da seita do grande Dao. As 2 beldades da seita do grande Dao. Huanlin alertou Wuchen. Você não é digno de se aproximar deles. Se chegar perto,
ofenderá alguém. Você não terá chance de escapar. Wu Cheng sorriu. Irmã Júnior, se for esse o caso, eu mesmo matarei essa pessoa. Dentro do antigo campo de batalha, Huan Ling suspirou. Se você realmente quer morrer, não há nada que eu possa fazer. Wu Cheng riu. Descobriremos o quão poderoso ele é quando estivermos lá dentro. Huan Ling riu secretamente de sua arrogância. Que idiota! Você não faz ideia de quão poderoso é esse venerável imortal. Ao provocar Yi Feng, você está facilitando as coisas para mim. Mesmo que todas as 9 seitas unissem forças, não conseguiriam fazer nada contra ele. Um dia depois, o portal do antigo campo de batalha finalmente se abriu. Todos ficaram empolgados. Finalmente podemos entrar. Yi Feng correu imediatamente em direção ao portal em alta velocidade, com todas as garotas logo atrás. Os outros cultivadores também se apressaram. Não podemos ficar para trás. Precisamos entrar. Yang Wufa cerrou os punhos. Tenho que matar aquele bastardo Yi Feng. Então, aquelas duas belezas finalmente notarão a mim. Dentro do antigo campo de batalha, Yang Wufa apareceu diretamente na frente de Yi Feng. Yi Feng disse, então você finalmente decidiu morrer? Yang Wufa respondeu, que estranho. Você está encarando a morte e não sente medo algum. Tudo bem, quando eu ativar minha técnica, você conhecerá o medo. Yi Feng disse, vá em frente e ative. Depois de hoje você não terá outra chance de usar nenhuma técnica. Yang Wufa ativou sua técnica de espada e atacou. Com um único soco, Yi Feng fez a espada desaparecer. Wufa disse, você conseguiu bloquear um ataque, mas como lidará com minha habilidade divina? Yi Feng ativou sua própria técnica. Pelo que vejo, você está usando todo o seu poder neste ataque. Infelizmente para você, isso ainda não é suficiente. Com essas palavras, Yi Feng desferiu seu punho de venerável imortal. Wufa ficou completamente chocado com o poder de Yi Feng. Com um único soco, Yi Feng o matou. Yi Feng disse, você provavelmente nunca imaginou que encontraria alguém poderoso o suficiente para enviá-lo direto para o céu com um único golpe. Após pegar o anel espacial de Wufa, Yi Feng partiu para recuperar sua espada. Quando os outros chegaram e viram o cadáver de Yang Wufa, ficaram atordoados. Nós nem estamos aqui há 1 minuto, e o sol sagrado já está morto. Este lugar é muito mais perigoso do que nos disseram. Assim que o pingente de jade de Wufa se estilhaçou, os anciãos perceberam que seu santo filho, o jovem Wufa, havia sido morto. O santo declarou, eu já sabia que ele era fraco, mas quero saber quem poderia matá-lo em menos de 1 minuto. Pessoas de outras seitas zombaram da seita Yin Yang. A seita Yin Yang perdeu completamente a honra. Seu santo filho foi morto no momento em que entraram. Não há como restaurar a reputação deles agora. Quando o príncipe Wuchang entrou, ele comentou, parece que este antigo campo de batalha será interessante. A princesa Huanglin respondeu, não apenas será interessante, você pode nem conseguir sair vivo daqui. Enquanto isso, Yi Feng chegou ao campo de espadas. Minha querida espada, você sabe que depois de te perder eu nunca usei outra arma. Não se preocupe, nesta vida, cuidarei bem de você. Conforme ele avançava, incontáveis espadas o atacaram. Com um único soco, Yi Feng estilhaçou todas elas. Não percam meu tempo. Todas as espadas aqui podem me atacar de uma vez. Nenhuma espada conseguiu resistir ao poder de Yi Feng. Logo, Yi Feng alcançou sua própria espada. Não há nada a temer. Seu mestre está aqui. O espírito da espada rebateu. Quem está com medo? Pare de dizer bobagens. Yi Feng riu internamente. Esqueci completamente de quão covarde essa espada é. Só eu sei o quanto ela é medrosa. Prepare-se. Você está prestes a se tornar a arma da pessoa mais poderosa deste mundo. Vou torná-la ainda mais poderosa do que essas 4 espadas lendárias. A espada estilhaçadora, a espada ancestral, a espada Tai Shang e a espada invencível. O espírito da espada ficou impressionado com os nomes. Esses nomes soam incríveis. Mas quem são eles? Yi Feng disse, esqueça isso. Você quer se tornar mais forte do que todas elas? O espírito da espada imediatamente concordou em reconhecer Yi Feng como seu mestre. Yi Feng falou, boa decisão. De hoje em diante, seu nome é Espada de Pedra. Vou chamar você de Pedrinha. A Espada de Pedra reclamou, pare de dizer bobagens. Eu quero um nome legal como os outros. Pelo menos adicione algo como Invencível ou Imortal ao meu nome. Yi Feng respondeu, eu sei que você adora o nome, então nunca vou mudá-lo. A Espada de Pedra pensou amargamente. Aceitei um homem completamente louco como mestre. Ele nem me ouve. Ele apenas continua tomando decisões sozinho. Quando foi que eu concordei com isso? Nesse momento, Shulin chegou. Mestre, sua Espada de Pedra finalmente retornou a você. A Espada de Pedra avisou, se alguém me chamar por esse nome novamente, vai se arrepender.
Ela olhou ao redor. Está ficando muito escuro aqui. Vou entrar no seu corpo. Tenho medo do escuro. Ao ver Yifeng partir, Zulin perguntou: Mestre, para onde você vai? Yifeng não respondeu. Ele seguiu mais fundo no primeiro nível do campo de batalha em busca de tesouros poderosos. O primeiro nível continha um lago misterioso. Banhar-se em suas águas poderia aumentar muito os atributos do cultivador. Enquanto Hongling entrava no lago, ela pensou: em minha vida anterior, Yifeng me trouxe a pérola de água clara, mas nesta vida, terei que obtê-la sozinha. Enquanto isso, o príncipe Wu Cheng e seus seguidores também chegaram. Um de seus homens disse: já viajamos 1000 metros para dentro. Nessa profundidade, está se tornando quase impossível respirar. Wu Cheng seguiu Hongling de perto. Ele disse: meu nome é Sheng Wan Wu Cheng. Estamos viajando juntos há um bom tempo. Qual é o seu nome? Hongling respondeu. Eu conheço você. Você é irmão de Huangling, certo? Wu Cheng ficou surpreso. Você conhece minha irmã? Então você também é da nossa dinastia? Se for assim, deveríamos jantar juntos quando sairmos daqui. Hongling respondeu friamente. Isso depende de quão capaz você é. Se você provar que é digno, veremos. Wu Cheng disse com confiança. Se estamos falando de habilidade, não terei problemas em avançar mais 1000 metros. Hongling pensou consigo mesma. Finalmente, ele caiu na minha armadilha. Enquanto Wu Cheng avançava, Hongling lançou um ataque poderoso contra ele usando sua técnica de lança. Wu Cheng conseguiu neutralizar o ataque. Hongling então invocou um dragão de água e atacou novamente. Desta vez, Wu Cheng não teve como se defender. Ele pensou em descrença. Como uma mulher qualquer pode possuir tanto poder? Hongling disse: você achou que poderia tirar a pérola de água de mim? Nesta vida não deixarei ninguém ficar no caminho do meu cultivo. Ela então se aventurou mais fundo no lago. Mesmo após atingir 3000 metros, ela ainda não conseguiu encontrar a pérola. Ela continuou descendo até alcançar 5000 metros. Foi quando ela percebeu o quanto Yifeng se esforçou para obter essa pérola em sua vida anterior. Apesar de todo aquele esforço, ele a entregou de bom grado. Após obter a pérola de água, ela começou a refiná-la. Ela sabia que isso aumentaria muito seu poder aquático. Hongling pensou que o cultivo de Yifeng não era particularmente forte. Em minha vida anterior, ele deve ter passado por dificuldades inimagináveis para obter esta pérola d'água. Ele pode até ter arriscado a própria vida, e ainda assim, ele a trouxe para mim. Sou uma pessoa terrível por tê-lo traído. Sei que nunca poderei tratar Yifeng da maneira que ele me tratou. Por favor, me perdoe. Meu coração pertence apenas a Feng Wuji, mesmo que eu tenha que morrer por Yifeng em vez de ficar ao seu lado. Eu farei isso de bom grado. Depois de um tempo, Hongling rompeu com sucesso o cultivo e emergiu da lagoa. Assim que saiu, ela encontrou Wu Cheng esperando por ela, pronto para matá-la. Hongling disse: você não conseguiu me matar debaixo d'água. O que faz você pensar que pode fazer isso aqui fora? Wu Cheng deu um passo à frente. Como saberei se não tentar? Mas quando Hongling desferiu seu punho divino, Wu Cheng não pôde fazer nada. Hongling avisou: dê mais um passo e eu não hesitarei em matá-lo. Wu Cheng ficou atordoado. Como isso é possível? Pensei que ela fosse poderosa apenas debaixo d'água. Agora que ela está fora, seu poder é ainda mais aterrorizante. Enquanto isso, Yifeng chegou ao Vale da Medicina no primeiro nível. Segundo os rumores, o jardim medicinal aqui é extraordinário. Mas eu sei que o verdadeiro poder deste lugar está escondido dentro de sua formação. Se eu quiser condensar minha segunda vida, preciso do grande girassol. Fiz a mesma coisa na minha vida anterior. Mas quem é este bastardo tentando quebrar a formação? Não havia um mestre de formações aqui na minha vida anterior. Alguém deve tê-lo matado antes de eu chegar. Já que ele está tentando quebrar a formação, vou ajudá-lo. O homem notou Yifeng e perguntou: você é humano ou um demônio? Yifeng franziu a testa. Que tipo de pergunta é essa? De que ângulo eu pareço um demônio? O homem respondeu: porque nunca vi um cultivador tão bonito quanto você. Foi por isso que pensei que você pudesse ser um demônio. Yifeng riu. Você é muito bom em bajular as pessoas. Qual é o seu nome? O homem respondeu: meu nome é Li Haiyu. Yifeng disse: tudo bem, vou lembrar o seu nome. Agora vamos nos concentrar em quebrar esta formação. Yifeng começou imediatamente a desmontar a formação em uma velocidade incrível. Li Haiyu ficou atordoado com sua velocidade e começou a memorizar cuidadosamente cada movimento que Yifeng fazia. Pouco tempo depois, Yifeng quebrou a formação com sucesso e obteve o grande girassol. Yifeng disse: já peguei o que vim buscar. Você pode fazer o que precisar agora.
Ryu respondeu, mas você nunca me disse seu nome. Espere um minuto. Quebrar a formação criou outra formação aqui. Uma nova ilusão surgiu na frente de Ryu. No momento em que ele a viu, começou a tremer de medo. Ele nunca tinha visto uma ilusão tão aterrorizante. Em seguida, vemos o Lago do Espírito Celestial. Cultivar dentro dele pode melhorar muito o cultivo de alguém. Quando Yifeng chegou, um homem começou a gritar por socorro. Yifeng logo percebeu que monstros estavam atacando. Com um único golpe, Yifeng matou o monstro que se aproximava. Ao verem seu companheiro morrer, mais demônios o atacaram. Nenhum deles sobreviveu aos golpes de Yifeng. O homem sobrevivente caiu de joelhos. Obrigado. Posso saber o seu nome? Definitivamente vou retribuir no futuro. Yifeng respondeu. Não há necessidade de saber meu nome. Também não precisa me retribuir. Enquanto Yifeng seguia em frente, viu que os monstros já tinham matado muitas pessoas. De repente, vários homens correram em sua direção. Existe um enorme exército de monstros atrás de nós. Não vá em direção ao Lago do Espírito Celestial, ou você certamente será morto. Formamos uma aliança para sobreviver aos demônios. Você pode se juntar a nós. Yifeng perguntou quem formou essa aliança. O homem respondeu, Honglin, da seita do Grande Dao. Muitas pessoas poderosas já se juntaram a ela. Yifeng disse, façam o que quiserem. Eu vou para o Lago do Espírito Celestial. O homem ficou chocado. Você está louco? Você será morto assim que chegar lá. Quando Yifeng alcançou o lago, viu que muitas pessoas já tinham sido mortas. Os monstros nem sequer deixavam os cadáveres para trás. Vendo Yifeng se aproximar, o líder dos monstros zombou. Você tem coragem, humano. Você realmente achou que poderia vir aqui sozinho, nos derrotar e tomar o controle do lago? Você cometeu um grande erro. Você não vai sair vivo deste lugar. Ele então se virou para seus homens. O que vocês acham que ele fará agora? Os demônios riram. Ele vai chorar, implorar por misericórdia e suplicar por sua vida. O líder riu. Exatamente. Isso vai ser divertido. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, Yifeng o cortou ao meio. Yifeng disse, esse é o problema com os vilões. Eles falam demais. Se você me der uma abertura como essa, é claro que eu vou te matar. A morte do líder enfureceu os demônios restantes. Eles correram em direção a Yifeng para vingá-lo. Todos eles foram vítimas da espada de pedra de Yifeng. Um demônio tentou um ataque. Surpresa! Mas Yifeng o matou sem esforço também. Ele olhou para os demônios restantes. Vocês todos vieram buscar vingança? Os demônios caíram de joelhos. Estamos muito fracos. Por favor, nos poupe. Fan Wuji disse. Eu vou atacar apenas uma vez. Se vocês sobreviverão ou não, depende de vocês. Ele então se sentou dentro da piscina. Agora que não resta um único demônio aqui, finalmente está tudo em paz. Enquanto isso, um dos demônios correu até o rei Centopeia e relatou o que aconteceu. Meu rei, alguém veio à piscina espiritual e matou o nosso vice-líder junto com todos os outros. Ele até matou aqueles que foram atrás dele por vingança. O rei Centopeia riu. Ele é realmente tão perigoso? O demônio respondeu nervosamente. Ele não poupou ninguém. Matou todos com um único ataque. O rei Centopeia imediatamente matou o mensageiro. Eu te dei uma tarefa e você voltou falando de morte. Vocês devem matar Fan Wuji a qualquer custo. Não foquem em mais nada. Outro monstro chegou. Meu senhor, localizamos Fan Wuji. O rei Centopeia sorriu. Excelente. Vamos matar Fan Wuji. Nenhum membro do clã Fênix sobreviverá. Enquanto isso, Honglin reuniu todos. Ela pensou. Em minha vida anterior, Yifeng formou uma aliança antes de todos. Mas desta vez eu o venci. Honglin disse ao grupo. Fiquem aqui. Vocês estarão seguros enquanto permanecerem juntos. Estou saindo por um tempo. Os outros perguntaram. Para onde você vai? Honglin respondeu. Vou encontrar alguém de quem gosto. Fiquem seguros. Voltarei em breve. Em outro lugar, Fan Wuji estava gravemente ferido. Ele confrontou o rei Centopeia. Ambos somos do clã demoníaco. Então, por que você está tentando me matar? O rei Centopeia respondeu. Não preciso de um motivo para matar lixo como você. Eu tenho o poder, então vou usá-lo. Se você tem força, então lute. Fan Wuji zombou. Se você fosse realmente tão poderoso, não teria trazido tantas pessoas com você. Você teria lutado sozinho. O rei Centopeia respondeu. Não tenho problemas em lutar um contra um, mas você consegue sequer ficar de pé na minha frente? Fan Wuji pensou. Assim que eu ficar mais forte, definitivamente exterminarei toda a sua raça demoníaca. Só preciso escapar daqui primeiro. De repente, alguém atrás dele pediu ajuda. Por favor, me ajude. Esses demônios vão me matar. Era Honglin. Ao ver a beleza de Honglin, Fan Wuji ficou confuso. Honglin olhou para ele e pensou. Finalmente encontrei você novamente. Você não faz ideia de quanto senti sua falta após sua morte. Fan Wuji o seguia e disse. Não posso te ajudar.
Também estou correndo para salvar minha vida. O rei Centopeia olhou para os outros demônios e disse: Não tenho intenção de me tornar inimigo de vocês. Que tal nossos dois clãs trabalharem juntos para eliminá-los? Fanwudi perguntou a Honglin: O que você fez para atrair tantos demônios? Honglin pensou: Eu só queria recriar os eventos da minha vida passada. Caso contrário, já teria matado esses demônios há muito tempo. Fanwudi brincou: Não sei. Quanto a você, mas eles estão atrás de mim porque não suportam o quão bonito eu sou. Honglin pensou: Ele está fazendo piadas mesmo em uma situação tão perigosa. Igual ao Yifeng. Espere, estou aqui com o Fanwudi. Por que continuo pensando no Yifeng? Enquanto isso, Yifeng ainda cultivava dentro da piscina espiritual. Esta piscina é realmente incrível. Já alcancei a 6ª camada do reino da alma nascente em apenas 3 dias. De repente, alguém se aproximou. Este lugar pertence a nós. Quem quer que você seja, pode cultivar em outro lugar? Yifeng respondeu: Não vou sair. Vocês não têm poder suficiente para me forçar. Se não querem morrer, vão embora silenciosamente. O homem disse: Estou pedindo educadamente. Apenas saia. A luz de Buda está emergindo desta piscina e ela nos pertence. Yifeng suspirou. Parece que vocês não vão ouvir. Outro homem disse: Líder, eu disse que o porrete é a lógica dos tolos. Yifeng ficou irritado. Como esse bastardo ousa roubar minha fala? Por esse erro, todos vocês vão morrer. Com essas palavras, Yifeng matou todos da seita da sabedoria. Enquanto isso, Fanwudi perguntou a Honglin: Você conhece algum lugar onde possamos nos esconder com segurança? Honglin respondeu: Se pudermos alcançar o irmão sênior Yifeng, nem toda a raça demoníaca será capaz de nos machucar. Fanwudi ficou surpreso. Seu irmão sênior é realmente tão poderoso? Enquanto Honglin mudava a rota, ela respondeu: Sim, ele é invencível. Ninguém pode fazer nada contra ele. Fanwudi implorou: Por favor, diga ao seu irmão sênior que sou um bom demônio. Caso contrário, ele pode me matar junto com esses demônios. Juro que nunca comi um humano antes. Honglin o tranquilizou: Não se preocupe. Seja humano ou demônio, Yifeng não mata pessoas inocentes. Fanwudi disse: Estou prestes a desferir um ataque poderoso. Depois disso, não terei nenhuma força sobrando. Prometa que vai me proteger. Honglin concordou e pensou: Se eu não pretendia levar você comigo, por que eu teria vindo? Aqui em primeiro lugar, Fanwudi liberou um ataque devastador contra os demônios. Todos ficaram chocados. Esse desgraçado é uma fênix? Honglin correu até ele. Fanwudi, você está bem? Fanwudi ficou atordoado. Você sabe o meu nome? Como? Honglin respondeu. Eu ouvi seu nome mais cedo. Não há tempo para perguntas. Precisamos sair antes que mais demônios cheguem. Depois de caminharem por muito tempo, Fanwudi perguntou: Onde está o seu irmão sênior? Por que ainda não o encontramos? Honglin disse: Desculpe, acho que perdi o caminho. Fanwudi sorriu. Tudo bem, alguém tão bonita quanto você tem permissão para cometer erros. Ele notou uma caverna próxima. Tem uma caverna ali. Devemos nos recuperar lá dentro. Não teremos uma oportunidade melhor. Honglin disse: Recupere-se primeiro. Eu farei a guarda e depois trocaremos. Mas antes que pudessem se instalar, o rei Centopeia chegou. Então os ratos finalmente correram para este buraco. De repente, Honglin o lançou para trás com um único soco. Fanwudi ficou atordoado com o poder dela. Se ela era tão forte desde o início, por que estava fugindo? Os outros demônios gritaram: Matem esta mulher! Ela atacou nosso rei. O rei Centopeia disse: Ela pode ser poderosa, mas temos mais gente. Se atacarmos juntos, vamos matá-la. Mas Honglin se moveu com uma velocidade incrível e começou a eliminar os demônios um por um. Fanwudi ficou confuso com o comportamento dela. Por que ela me salvou? Ela poderia ter escapado sozinha, Honglin pensou. Eu me lembro de você, Fanwudi. Em minha vida anterior, quando eu não tinha mais forças, você enfrentou sozinho um exército de demônios inteiro. Será que você fará a mesma coisa nesta vida também? Assim que ela terminou de pensar, um dos demônios a atingiu. Fanwudi a segura e diz: Já me recuperei. Agora você vai descansar. É a minha vez de lutar. Honglin pensa: Desta vez não estou tendo a mesma sensação de Fanwudi. Algo parece diferente. À medida que Fanwudi avança, todos os demônios o atacam juntos. Isso torna difícil para ele revidar. Quando Honglin pergunta se ele ainda consegue lutar, ele diz que sim. No entanto, Honglin subitamente o nocauteia. Se não estou tendo aquela sensação com você, não faz sentido ficar aqui, o rei Centopeia diz. Entregue Fanwudi para mim e não vamos te machucar. Honglin responde: Como ousa dizer isso na minha frente? Ela libera um poderoso golpe de palma, matando todos os demônios ao seu redor. O rei Centopeia ataca e diz: Se eu for morrer, levarei
trarei você comigo. Hongling desfere um soco devastador nele. Você tratou Feng Wuji terrivelmente. O rei Centopeia estava chocado. Como você pode ser tão poderosa quando todos os demônios que a seguiam eram tão fracos? Enquanto isso, mais membros da seita da sabedoria chegam perto da fonte de água. Ao verem seus companheiros mortos, eles perguntam a Yi Feng o que aconteceu. Yi Feng diz casualmente: é simples, eles me perturbaram, então os puni. Se querem o mesmo castigo, podem tentar. Um dos homens diz irritado: você não é diferente de um demônio. Precisamos eliminar você. Todos começam a formar uma estratégia de ataque, mas Yi Feng os mata com um único golpe. Ele então se senta dentro da piscina e começa a cultivar. Eu nem percebi quando alcancei o 7º nível do Reino da Alma Nascente. Hongling pensa: estou com Feng Wuji, mas algo parece estranho. É como se eu nunca tivesse conhecido este homem. Feng Wuji acorda e pergunta: estou morto? Hongling responde: não, você ainda está vivo. Havia tantos demônios. Como sobrevivemos? Meu irmão sênior veio e matou todos eles. Feng Wuji diz: e seu irmão sênior nos deixou aqui sozinhos. Parece que ele realmente gosta deste par. Pare de falar bobagem. Nada pode acontecer entre nós. Eu só estava esperando você acordar. Não temos mais nada a ver um com o outro. Antes de partir, Hongling lhe entrega um dispositivo de comunicação para que ele possa contatá-la se precisar de ajuda. Feng Wuji pensa: ela me ajudou tanto. Será que ela realmente gosta de mim? Ele entra em contato e pergunta: Hongling, como você está? Estou treinando agora. Não me perturbe. Você deveria ir cultivar também. Além disso, você não tem ninguém com você. Posso me juntar a vocês? Não chegarei a lugar nenhum cultivando sozinho. Se ficarmos juntos, estaremos muito mais seguros. Hongling, por que você não está me respondendo? Ele joga o dispositivo de lado. Tenho certeza de que ela gostava de mim. Então, por que ela está me ignorando? De repente, logo alguém se aproxima e diz: você realmente acha que Hongling gostaria de você? Ela é um gênio marcial da raça humana. Vocês dois não têm futuro juntos. Feng Wuji se assusta. Pequeno Rei Dragão, o que você está fazendo aqui? E por que trouxe tanta gente? O pequeno Rei Dragão ordena: peguem-no. Vamos levá-lo para a região dos dragões. Após levarem Feng Wuji para a região dos dragões, eles o questionam sobre seu relacionamento com Hongling. Somos apenas amigos. Nada mais. Aconteceu algo entre vocês dois? Ainda não. O Rei Dragão lhe dá um tapa. Então como você pode dizer que ela gosta de você? Feng Wuji pensa: eu não tenho nada contra essas pessoas. Tudo o que está acontecendo comigo é culpa de Hongling. Ele diz: posso ajudar a trazer Hongling aqui. Os demônios o avisam. Pense 10 vezes antes de dizer qualquer coisa. Se você falhar, nós o mataremos instantaneamente. Usando o comunicador, Feng Wuji entra em contato com Hongling. Hongling, estou gravemente ferido. Ela pergunta: Wuji, onde você está? Estou na montanha Feili. Por favor, venha me salvar. Se você não vier, certamente morrerei devido aos meus ferimentos. Vemos uma cena do passado. Ye Feng mantém Hongling contida. Ele desliga o comunicador e diz a ela: Feng Wuji está morto. Nem o corpo dele restou. Chorando, Hongling diz: isso é culpa sua. Se eu tivesse ido salvar Wuji, ele não teria morrido. Ye Feng diz: pare de dizer bobagens. Era uma armadilha. Se você tivesse ido, teria sido morta também. Hongling diz furiosa: você queria meu corpo, não queria? Foi por isso que deixou Wuji morrer. Ye Feng responde: pense no que quiser, eu não me importo. Hongling pensa: em minha vida passada, Ye Feng me avisou que era uma armadilha. Desta vez, finalmente descobrirei o que realmente aconteceu. Ela se volta para os outros e diz: voltarei em breve. A partir de agora, deixo o comando da raça humana com vocês. Não ataquem os demônios por conta própria. Foquem apenas em permanecer vivos. O homem careca protesta: a raça humana está em perigo, e você nos diz para não lutar? Hongling responde: foquem em encontrar os tesouros e aumentar sua força. Depois vocês podem fazer o que quiserem. Se atacarem imprudentemente agora, certamente morrerão. O homem careca pergunta: mas onde você vai em um momento como este? Hongling diz: não vou lá para lutar contra os demônios. Então não se preocupem, sou forte o suficiente para me proteger. Se sentirem que não conseguem lidar com as coisas, vão ao lago espiritual. Meu irmão mais velho estará lá. Enquanto ele estiver por perto, nenhum dos demônios ousará tocar em vocês. O homem careca pergunta: seu irmão mais velho é realmente tão forte? Enquanto isso, Ye Feng estava cultivando. O sistema diz: pegue uma pipoca. O show está prestes a começar. Ye Feng responde: se você quer assistir, vá em frente. Eu preciso cultivar. Não faz sentido assistir a tudo isso. O sistema diz: não é divertido assistir sozinho. Vamos, assista comigo. Ye Feng zomba: o que há de tão interessante em assistir a uma garota estúpida partir?
O sistema responde que ele vai morrer por causa daquele bastardo. Hoje Hongling finalmente vai aprender o que significa traição de verdade. Yifeng diz que a montanha Feili possui 3 formações extremamente poderosas. A menos que alguém a ajude, não há como ela escapar com vida. O sistema diz para olhar. Ela finalmente chegou à montanha Feili. Ao chegar, Hongling grita por Wuji. Onde você está? Eu estou aqui na montanha Feili. Assim que ela chega, um demônio massivo a ataca. Hongling o mata, sem esforço com um único golpe. No entanto, a energia que ela libera ativa várias formações poderosas. Hongling percebe que eles já sabiam que ela estava vindo. Os demônios aparecem e riem. Nunca pensamos que uma gênia tão poderosa fosse estúpida o suficiente para cair em nossa armadilha. Nunca esperamos que você viesse aqui por aquele bastardo Fan Wuji. Isso vai ser divertido. De repente, o Rei Dragão a atinge com um ataque poderoso. Meça suas palavras. Caso contrário, as coisas não acabarão bem para você. Hongling percebe que tudo foi uma armadilha. Eu caminhei direto para ela. Tudo está acontecendo exatamente como Yifeng disse. Vemos então outra cena do passado. Yifeng diz a ela que ela não pode ir. Tenho certeza de que esta é uma armadilha preparada pela raça demoníaca. Hongling argumenta que ele está errado. A raça demoníaca nem sabe sobre nossa relação. Como eles poderiam preparar uma armadilha para nós? Mas Yifeng permanece firme. Eu já lhe disse que você não vai. Hongling diz que ele tem um problema com Fan Wuji, não tem? É por isso que você não vai me deixar ir. Mas Yifeng nocauteia Hongling. Se você se importa tanto com Fan Wuji, eu irei salvá-lo sozinho. Mesmo que seja uma armadilha, pelo menos eu posso me proteger. Você não conseguiria. O Rei Dragão então chama Hongling. Você queria ver Wuji, certo? Bem, aqui está ele. Hongling olha para Fan Wuji e pergunta por que eles o espancaram tanto. O Rei Dragão diz para não pensar que eles o espancaram apenas porque ele entrou em contato com ela. Esse bastardo nos deu a ideia de atraí-la aqui em troca de sua liberdade. Eu não tolero esse tipo de comportamento. Então eu o espanquei severamente. Hongling pergunta se Wuji realmente disse que a atrairia até ali. O Rei Dragão responde que, embora sejam demônios, eles têm seus próprios princípios. Não há lugar entre nós para alguém que trai o seu próprio povo. Fan Wuji grita. Hongling, tudo o que está acontecendo aqui é por sua causa. Se você fosse realmente tão forte, por que você não me protegeu? Você é uma mulher egoísta. Tudo isso é por causa do seu egoísmo. Hongling responde friamente. Não matem Fan Luoxi. Deixem ele comigo. Quanto ao resto de vocês, quem se acha forte o suficiente, venha lutar contra mim. Rindo, Yifeng diz que após lutar continuamente por tanto tempo, a experiência de combate dela aumentou bastante. Vamos ver quanto tempo ela consegue sobreviver contra esses demônios. O sistema diz: hospedeiro, Hongling percebeu que Wuji a enganou. Por que ela não está sentada chorando como Julin? Será que ela não percebeu o erro enorme que cometeu? Yifeng responde. Isso é porque as coisas apenas começaram a piorar para ela. Continue assistindo. As coisas estão prestes a ficar interessantes. Ele então nota algo mais. A boa notícia é que já alcancei o 9º estágio do reino da alma nascente. Enquanto isso, Hongling continua massacrando os demônios. Um dos demônios ao lado do Rei Dragão diz: se não a matarmos agora, ela se tornará uma ameaça enorme para o clã demoníaco no futuro. O Rei Dragão concorda. Você está absolutamente certo. Os humanos se tornaram poderosos demais. Todos, ouçam com atenção. Aumentem a velocidade dos ataques. Não deem a ela nenhum momento para recuperar o fôlego. Os demônios desencadeiam uma barragem de ataques sobre Hongling, incluindo raios roxos. Ainda assim, ela continua lutando. No entanto, os demônios logo percebem que ela não conseguirá resistir por muito mais tempo.